Esse é um vídeo de solução dos exercícios e desafios da aula de C# sobre operadores lógicos do nosso curso de Unit 6. Exercício A. Crie um programa que peça para o usuário informar 3 números e informe qual é o maior. Então, para esse exercício, vamos começar criando o projeto do tipo console, aqui na pasta exercise. Eu vou chamar de 06A greater number. E a gente já fez um semelhante na aula anterior com 2 números, só que agora a gente vai fazer o mesmo tipo de comparação com 3. Então vamos começar capturando o input do usuário aqui. Console.write. E aí a gente vai armazenar esse número. Variável int, chamada number1, convert to int 2, console.line. A gente precisa fazer a mesma coisa para mais 2 números, então copiar e colar esse aqui. Vai ser o segundo número, a variável vai ser e terceiro número vai ser number 3. Agora a gente precisa fazer as comparações para identificar qual desses números é maior. Para resolver essa questão, a gente vai ter que usar operadores lógicos, porque agora ao invés de verificar apenas 2 números, a gente está verificando 3. Então vamos começar verificando o seguinte, vamos ver se o primeiro número é o maior. A gente pode fazer um if, e a gente vê o number 1 é maior que o number 2, e também o number 1 é maior que number 3. Então, se o 1 é maior que os outros dois, por isso que a gente está usando um AND aqui, a gente sabe que o number 1 vai ser o número maior. Então, a gente pode colocar aqui console.writeLine e vamos mostrar o resultado. Vamos colocar aqui maior número põe number 1. Aí a gente pode fazer um else if para verificar agora se o number 2 é que é o maior. Então, a gente pode fazer aqui, ó, number 2 maior que number 1 e number 2 maior que number. Então a gente está verificando se esse cara aqui é maior que os outros dois. E aí a gente pode mostrar uma mensagem semelhante, só que agora com o number 2. E se nenhuma dessas condições for verdadeira, a gente sabe que o 3, number 3, é maior. Então pode simplesmente fazer um else e colocar aqui number 3. E aí vamos testar essa aplicação. Vou entrar na pasta aqui 06A greater number. Vamos rodar a nossa aplicação .NET Run. Vamos começar com a primeira validação. Então, vou colocar aqui que o primeiro é 100, 50 e o terceiro é 10. Ele deu aqui que o maior é o 100. Ele validou essa primeira condição aqui. Vou rodar de novo e vamos ver o segundo número agora, se funciona. Então, vamos começar aqui 100, o outro vai ser 500, esse aqui vai ser... Então ele validou que o segundo número, 500, é que é o maior. E por último, vamos ver se a terceira condição também funciona. Então vamos colocar aqui 23 para o primeiro 123, 505 e o último como 80. Então ele conseguiu validar que o terceiro número é o maior e o nosso programa está funcionando como esperado. Exercício B. Crie um programa para calcular o desconto de um produto baseado na quantidade em estoque. Primeiro, peça que o usuário informe o nome do produto, em seguida, o preço do produto e, finalmente, a quantidade desse produto em estoque. Mostre no console qual é a porcentagem do desconto e qual é o valor do produto com desconto, de acordo com os seguintes critérios. Para o exercício B, vamos criar aqui o projeto. Ele vai ser do tipo console app. Esse vamos chamar de 06B product discount. Vai fazer desconto do produto. Então a gente pode começar pegando o usuário para ele digitar o nome do produto. Nome. Vai armazenar isso uma variável chamada product console.line. Em seguida, a gente precisa capturar o preço. Então, preço do produto. E aí esse aqui, como pode ter casa decimal, a gente quer um float. Então vamos criar a variável price do tipo float. E a gente vai fazer aqui um convert to single para fazer a conversão para float. Console.line. Certo. E por último, a gente precisa saber também a quantidade em estoque. Então vamos fazer aqui write quantidade estoque. Essa quantidade pode ser do tipo int, vou chamar de amount. Pode ser do tipo int porque ele precisa ter casa decimal. Então,
convert to 32. Vai. Perfeito. Então agora a gente precisa fazer o cálculo do desconto em si baseado na quantidade. Para isso, vamos primeiro criar aqui uma variável para armazenar o desconto. Quanto vai ser o desconto? Vamos atribuir o valor inicial para ela 1. Isso aqui vai representar quantos por cento de desconto a gente vai fazer. Mas ao invés da gente colocar de 1 a 100 esse valor, vai usar float para fazer o cálculo de porcentagem mais fácil. Vamos ver isso na prática. Vamos fazer aqui a primeira condição. Então, considerando que a quantidade em estoque é menor que 10, que é a primeira condição que a gente tem, a gente vai aplicar um desconto de 5%. Então, a gente vai atribuir o valor 0,05 para esse desconto aqui. Isso aqui vai ser o equivalente a 5%. Então, a gente pode fazer a condição também no else if aqui, para quando for entre 10 e 50, então se for maior ou igual a 10 e o amount for menor que 50. Então aqui, como é maior ou igual, a gente está incluindo 10, e aqui, como é só menor, a gente está excluindo 50. Então vai contar de 10 até 49, aí ele entra nesse desconto. Vamos lá, aqui vai ser desconto igual, esse caso é 10%, então 0,1 faz condição para maior ou igual a 50, e amount menor que 1000, então entre 50 e 1000. E aí esse caso vai ser um desconto de 0,12, 12%. Para fechar, pode pôr aqui maior ou igual a 1000, só isso. Então, se a quantidade for qualquer quantidade acima de 1000, ele vai dar o desconto de 0,15, que é o equivalente a 15%. E aí vamos fazer o cálculo aqui do valor com desconto. Então a gente pode fazer uma variável aqui, eu vou chamar de price with discount. É o preço com desconto. Então a gente vai fazer o preço menos o próprio preço vezes discount. E foi por isso que a gente armazenou aqui como 0 ponto alguma coisa, porque quando a gente multiplica o valor que vai de 0 a 1 com outro número, a gente basicamente está calculando a porcentagem dele. Então 0,15 vezes um preço aqui, vamos supor que esse 1000, ele vai estar calculando 15% desses 1000. E aí o que a gente faz? Então com essa multiplicação a gente pega o valor de 15% do valor total. Então vamos supor que o preço seja 1000. Então ele vai calcular aqui 1000 vezes 0,15, isso vai resultar em 150. E a gente tira 150 do preço original. Então a gente vai fazer 150, vai fazer 1000 menos 150 e o resultado vai ser 850 nesse caso. Mas vamos colocar aqui um console e aí a gente executa para ver essa lógica na prática. Write line, colocar aqui preço com... Aí vamos supor que eu queira mostrar aqui a porcentagem de 1 a 100. Eu posso simplesmente multiplicar o desconto por 100 e ele vai me dar o valor arredondado disso, 1 a 100. Então a gente pode mostrar assim, que aí ele vai mostrar porcentagens. Então preço com tanto de porcento desconto é, e a gente mostra aqui price with discount. Então vamos executar isso para ver como é que fica. Entrar na pasta 06b product discount.net run. Então vamos lá, vamos supor que eu estou comprando aqui uma cadeira. Ela custa R$1.000. E a gente tem, vamos simular o menor desconto possível, que é 5%. Então ela tem menos de 10. Vou colocar aqui 8 cadeiras em estoque. Então o resultado foi correto, ó. R$1.000 menos 5% vai dar 950. E a gente pode aplicar a mesma lógica para as outras coisas. Então vamos pegar aqui um produto preço 500. Aliás, aqui é o nome do produto. Vamos supor monitor. R$500. E nesse caso, a gente tem 30 em estoque. Então, nesse caso, vai ser aplicado um desconto de 10%. 10% de 500 é 50. 500 menos 50 é 450. Então, o valor final com desconto vai ser 450. Pode fazer a mesma coisa para os outros. Vou pegar aqui um teclado. Teclado bem caro, 250. Do gamer. E aí a quantidade em estoque nesse caso, vamos fazer o suficiente para 12%, que aí vai dar um valor mais picado nesse caso, porque a gente tem a 500 em estoque. Então 12%, 250 deu 30, 250 menos 30 deu R$220. E para fechar, vamos fazer a última condição, que é quando o estoque for maior, vamos pôr aqui o nome do produto, mouse agora. O preço é 100 e a quantidade, vamos supor que tem estoque. Ele deu 15%, então 15% de 100 vai dar 85. Aqui ele deu esse número gigante estranho aqui, porque
os números de ponto flutuante, eles nem sempre têm uma precisão perfeita. Então, claro que a casa decimal é tão baixa que o cálculo não vai fazer diferença. Mas se a gente quiser mostrar esse valor aqui certinho, a gente pode formatar aqui no poly.writeLine, tem um... a gente escolhe a formatação de um valor do tipo float. Então a gente pode pôr 2 pontos aqui, colocar 0, porque daí ele não vai mostrar casa decimal nenhuma. Então se a gente executar esse mesmo exemplo, 100. Opa, na verdade aquele era o nome do produto. Então o produto se chama 100, mas não vai ter problema. E o preço vai ser 100 e a quantidade vai ser 5.000. Então ele vai mostrar certinho porque ele escondeu aquelas casas decimais. Isso aqui é só uma questão de precisão de um valor tipo float que não vai influenciar a execução. Caso você queira mostrar o valor certinho, pode usar esse recurso. Exercício C. Considere um sistema de fila de espera em que você deve fornecer uma senha para a pessoa aguardar a sua vez de ser atendida. Crie um programa para classificar se a pessoa será atendida pelo atendimento comum ou prioritário. Faça as seguintes perguntas: quantos anos você tem? Você é gestante? Perguntar também se você é PCD. Em seguida, mostre uma mensagem no console informando qual é o tipo de atendimento da pessoa, comum ou prioritário, baseado nos seguintes critérios. Se a pessoa tiver 60 anos ou mais, for gestante ou PCD, ela deve receber atendimento prioritário. Caso contrário, ela deve receber atendimento comum. O exercício de atendimento, então, vamos criar aqui um objeto, console app, eu vou chamar de 06C, vou chamar aqui de wait line, de espera. Então aqui a gente pode começar fazendo aquelas perguntas que o enunciado pede pra gente. Então vamos começar perguntando a idade da... Então, quanto tem? A gente vai armazenar isso numa variável age, convert to solid.line. Em seguida, a gente vai perguntar se a pessoa é gestante. Right? Você é gestante. E aí eu vou pôr entre parênteses aqui as respostas que a gente espera receber, que é sim ou não. Então a pessoa vai ter que digitar S ou N para dar a resposta dela. E aí a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente tem que converter isso de alguma forma para boolean. Mas o que o readline retorna para a gente é sempre uma string. E não vai ser suficiente a gente usar o convert to boolean. A gente tem uma função aqui que chama to boolean, que faz uma conversão de uma string para um booleano. Mas o que ele está esperando nesse valor é realmente um valor assim, ó, ou false. E não é isso que a pessoa vai digitar. A pessoa vai digitar sim, não, S ou N. Então essa forma não vai ser suficiente para a gente fazer a conversão. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar armazenando isso em string mesmo. Então o que a pessoa digitar como texto ali a gente vai aceitar. E aí vamos criar uma segunda variável do tipo bool, que vai ser pregnant, que é para saber se a pessoa é gestante ou não. E aí, como a gente viu nos exercícios de fluxo de controle, quando a gente faz qualquer tipo de condição, tipo verificando se um valor é igual a outro, o resultado vai ser sempre true ou false. Então a gente pode fazer esse recurso para verificar se a variável do input é igual ao texto que a gente está esperando. Por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu poderia vir aqui, fazer um if, e se o input for igual a S, eu sei que essa variável vai ser true. Então vou criar ela aqui em valor new. E a gente poderia falar que pregnant is true. Pode atribuir o valor. E se não for, a gente pode fazer um pregnant is false. Mas seguindo aquela lógica que a gente falou de que isso aqui nada mais é do que um valor true ou false, um valor booleano, a gente pode colocar esse valor direto aqui dentro da variável. E ela já vai validar como verdadeiro ou falso baseado no resultado. Ou seja, o que a gente está falando aqui? Se a pessoa digitar sim, a gente vai dar o resultado como true. Se ela digitar qualquer outra coisa, como N ou qualquer outra letra, então a gente vai supor sim. Se ela não digitou sim, qualquer outra letra que ela digitar vai ser não. E aí ele vai atribuir o valor falso para essa variável. Então com uma linha a gente faz o equivalente a essa condição aqui, por exemplo. E aí só por garantia a gente pode fazer aqui uma outra condição para caso a pessoa digite com letra maiúscula. Vai que o teclado está em caps lock ou algo do tipo, então a gente pode fazer ou S minúsculo ou input é igual a S maiúsculo. E aí a gente consegue saber se a pessoa respondeu sim ou não para esse caso. E a gente vai seguir a mesma lógica do PCD. Então a gente pergunta aqui, ó, você é PCD com deficiência? E aí a gente coloca aqui S
barra N, respostas que a gente está esperando. E aí a gente pode usar a mesma variável input que a gente criou ali em cima para capturar o que o usuário vai digitar, line, e criar uma nova variável do tipo boolean, que a gente pode pôr aqui, ó, isPCD, e vai ser igual, e a gente faz exatamente a mesma coisa que a gente fez. Vou até copiar, inclusive, para validar se a resposta foi sim ou não. E agora a gente só precisa fazer a condição final para saber se o atendimento dessa pessoa é prioritário ou não. Então a gente vai fazer um if, e aí um dos critérios é a idade ser 60 ou mais, ou então ela estar grávida, pregnant, ou ainda PCD. Então, se uma dessas condições for verdadeira, é por isso que a gente está usando o ou aqui, a gente vai mostrar que o atendimento é prioritário. Prioritário. Se não, vou no else aqui. Pode pôr um outro console.line. Atendimento. E aí vamos testar isso. Eu vou entrar aqui na pasta 06C waiting line. Vamos executar. .NET Run. Então ele pergunta aqui primeiro, quantos anos você tem? Vamos fazer o caso de um atendimento comum. Então a pessoa tem 30 anos. Se é gestante, eu vou responder não. Se é PCD, eu vou responder não. Então, atendimento comum. Próximo caso, vamos ver a pessoa acima de 60 anos. 65 anos, não é PCD e nem gestante. Então, atendimento prioritário, 60 anos ou mais. Vamos testar o caso agora de gestante. Anos, sim para gestante, não para PCD, atendimento prioritário, porque gestante deu certo. E o caso de PCD, 40 anos, não é gestante, é PCD, então atendimento prioritário. E se por um acaso a pessoa responder 2 critérios ou mais que sejam verdadeiros, também vai entrar como prioritário. Então, ele também vai cair no prioritário como esperado. Exercício D. Considere um jogo de corrida em que o jogador precisa concluir algumas conquistas para se inscrever no torneio mundial. Ele precisa ter vencido 50 corridas oficiais e derrotado 3 campeões regionais, ou, ao invés disso, ter um bilhete especial que garante a inscrição instantânea. Então, crie um programa que pergunte ao usuário quantas corridas oficiais ele venceu, quantos campeões regionais ele derrotou e se ele possui um bilhete especial. Baseado nas respostas dele, mostre uma mensagem informando se sua inscrição foi realizada ou não. Vamos criar o projeto aqui em exercício. Console, chamar de 0CD Game. Vou começar com uma mensagem aqui de boas-vindas. Agora a gente precisa capturar os inputs do usuário. Então, console.write. Vamos começar capturando o número de vitórias. Corridas oficiais. Por isso vai entrar numa variável recount, contagem de vitórias. Em seguida, capturar o valor quantos regionais para a pessoa digitar, vai armazenar uma variável int. E por fim, a gente precisa saber se a pessoa tem o ticket ou não. E aí a gente vai usar a mesma coisa que a do exercício da fila de espera para poder converter a resposta do usuário para um booleano. Então vamos perguntar aqui, write possui bilhete. Então a gente pode armazenar variável string para começar, console.line. Converte esse valor para um booleano, eu vou chamar aqui de testTicket, e a gente vai fazer semelhante ao exercício anterior. Então, se a resposta for sim ou S maiúsculo, 2 iguais. E por fim, a gente pode simplesmente fazer a condição aqui para ver se a inscrição pode ser realizada ou não. Então, count tem que ser maior ou igual a 50 e a quantidade de campeões regionais vencidos tem que ser maior ou igual a 3. Ou se nenhum desses for verdadeiro, mas a pessoa tiver o ticket, também entra na condição. Pode pôr uma mensagem aqui. Write line. Cristalizada. Peço. Else. Se não. Então vamos testar isso. Vou entrar na pasta.
Beleza, números de vitória. Vamos começar com uma situação em que a pessoa consegue se inscrever pelo número de vitórias. Então ela vai ter 55 vitórias e deu 4 campeões regionais. Bilhete não. A inscrição foi realizada com sucesso. Vou ver um caso agora em que ele não consegue fazer a inscrição. Tem 40 vitórias, derrotou só um campeão regional e não tem bilhete. Possui os requisitos para realizar a inscrição. Agora vamos ver o caso em que ele tenha o bilhete. Então nesse caso ele vai ter 10 vitórias só, 0 campeões derrotados e tem o bilhete. Inscrição realizada com sucesso. Então nosso programa está funcionando como esperado. E vamos agora para os desafios dessa aula. Desafio A. Crie um programa que calcule o índice de massa corporal, IMC. Primeiro pergunte a altura do usuário, do tipo float. Em seguida, pergunte o peso do usuário em quilos, também do tipo float. Então, descubra o IMC calculando o peso dividido pela altura ao quadrado. Por exemplo, essa equação aqui, peso dividido pela altura vezes a altura. Em seguida, mostre a classificação do resultado do cálculo de IMC de acordo com os critérios abaixo. Então, na esquerda da tabela tem o resultado do índice e na direita qual é a classificação. Vamos agora resolver o desafio, então vamos começar criando o projeto, dessa vez na pasta Challenge, do tipo console.app, vai chamar de 06AIMC. E como sempre, vamos começar pegando os inputs do usuário. Então console.write, altura, e aqui é isso, metros. E a gente vai armazenar isso por ser metros, poder ter casa decimal, como 5, a gente quer como float. Vai chamar a variável de height. Então a gente vai fazer um convert to single, console.line. Em seguida a gente precisa saber o peso, right? Peso, e vai ser em gramas, parênteses. De novo, a gente vai pegar isso em float também, weight. Ok, então a gente precisa fazer agora o cálculo e verificar qual índice a pessoa se classifica. Vamos criar uma variável aqui para o índice, chamar de IMC mesmo. E aí para fazer esse cálculo a gente pode fazer aqui o weight e a gente põe entre parênteses altura vezes altura. Vamos fazer a altura ao quadrado aqui, a gente ela por ela mesmo e divide o peso por isso. Então isso vai dar o valor do índice IMC pra gente. Aí a gente pode criar uma variável aqui que vai ser a classificação. E ela vai começar com uma string vazia por enquanto. E aí a gente vai fazer as condições para fazer cada classificação. Então vamos começar aqui. Caso o valor seja menor que 18.5f, f de float, a gente vai atribuir o valor deixa abaixo do peso. Faz a condição também if para caso ele seja maior ou igual a 18.5 até ser menor que 25. Então, se tiver entre 18.5 até 24.9, ele vai entrar aqui no critério. E aí aqui a gente vai valor normal, de acordo com a tabela. Fazer o else valor entre maior ou igual a 25, menor que 30. Esse aqui vai ser classificado igual a sobrepesos. E a gente vai aplicando as condições para todos de acordo com a tabela. Pronto. Para fechar, a gente pode mostrar uma mensagem com o resultado. Vou dar aqui um console write line, as linhas. IMC, vamos mostrar o índice, vou aqui variável IMC. Assim, faltou um padrão aqui no começo para ele dar as variáveis na população. Classificação. Podemos testar a aplicação, então vou entrar aqui na pasta 0. Executar. Então vamos supor uma pessoa alta de 1,92 m, peso 100 kg. Então aqui ele bateu no índice 7 sobrepeso. Então verificar a condição. E aqui está de acordo, ó, tá entre 20 e 30. Vou pegar aqui um outro peso. Vou pegar uma mais baixa. Também 100 kg. Aqui ela deu 36, tá nesse aqui, obesidade de grau 2.
Ok. Vou pegar uma pessoa agora baixa também, peso menor. E vamos de daqui. A pessoa deu índice 2, peso normal, bate aqui com nossa aplicação está funcionando como esperado também. Isso é tudo então para os exercícios e desafios da aula de operadores lógicos. Vou ficando por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar no comentário que eu tento dar. Valeu!